A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, e João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteio os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo o número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30
a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, no versículo 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo. Vamos aqui fazer uma oração que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo em algum setor da sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. Por isso que nossas orações são numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a oração. Oração de número 14. Oração de número 14, para poder darmos início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que diz assim na oração de número 14: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para o seu coração, para você poder estar meditando nas Escrituras Sagradas. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos apenas. Vamos aqui ao livro de Tito, capítulo 1 do livro de Tito, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 meditarem. Vamos aqui, Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: o carinho por Tito e sua missão em Creta. Diz assim no versículo 2, 3 e 4. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar.
Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lamentações, capítulo 1. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Lamentações, capítulo 1. Contém 22 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número par, e 1 versículo para você que é do rebanho de número ímpar, para não sair sem uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e receber uma palavra revelada através do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Lamentações, capítulo 1, contém 22 versículos, que diz assim: a desolação de Jerusalém, que diz assim no versículo 12, 13 e 14: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está alto pela sua mão. Elas estão entristecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu. A minha força entregou-me o Senhor nas mãos daquele a quem não posso resistir. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos aqui ao livro. Livro de Mateus contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Capítulo 6 do livro de Mateus, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 6, glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para vocês poderem orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Mateus capítulo 6 contém 34 versículos, que diz assim: sobre os cuidados da vida. No versículo 27, 28 e 29, diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar.
Vamos estar aqui meditando no livro de Filemão, que contém apenas um capítulo. Livro de Filemão, que contém um capítulo apenas. Filemão contém um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão, que diz assim no versículo 2, 3 e 4. E a nossa amada Áfia, o Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, contém 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Isaías, capítulo 55, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Vamos aqui, Isaías, capítulo 55, contém 13 versículos apenas, que diz assim: convite aos sedentos e famintos. No versículo 3, 4 e 5, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firmes beneficências de Davi. E eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamará a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de livro de Êxodo, contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 11 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 meditarem. Êxodo, capítulo 11. Contém 10 versículos, que diz assim: Deus anuncia a morte dos primogênitos. No versículo 1, 2 e 3. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir. Daqui, quando vos deixar ir totalmente, com toda a pressa, vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, não pedindo, oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento.
que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio das mais de 40 ofertas que estamos apresentando para todos vocês. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 57. Vamos aqui na oferta de número 57. Que diz assim, na oferta de número 57. É possível um ponto de pregação pagar tudo de uma igreja ou um município pagar tudo de um estado no Brasil? Lembrando a todos vocês que ponto de pregação só existe se estiver vinculado a uma igreja, assim como um município só existe dentro de um estado. E se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isso é possível, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 18 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar continuidade aqui ao sorteio. 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologias, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7, versículo 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio. 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha um número de 1 a 24. Saiu agora o rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2 e rebanho de número 1 vão estar meditando aqui no livro de livro de Atos. Contém 28 capítulos. 28 capítulos no livro de Atos. Atos capítulo 23, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 meditarem. Vamos aqui, Atos capítulo 23, contém 35 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim no capítulo 23, Paulo é enviado a Félix, no versículo 25, 26 e 27, e escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lisias, a Félix, potênssimo governador, saúdo. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto,
por eles sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano, e querendo saber a causa porque o acusavam, o levei ao seu conselho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de Jeremias, que contém 52 capítulos. 52 capítulos no livro de Jeremias. Capítulo 50 no livro de Jeremias, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Vamos aqui, Jeremias. Capítulo 50 contém 46 versículos, que diz assim: a redenção de Israel, no versículo 38, 39 e 40. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas, também habitarão nela os avestruz, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma, a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Vamos aqui no livro de Salmos. Salmos capítulo 51. Para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 meditarem. Salmos capítulo 51 contém apenas 19 versículos, que diz assim: Salmo de confissão. Glórias ao nosso Senhor Deus. No versículo 7, 8 e 10. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Segunda Reis, contém 25 capítulos. Livro de Segunda Reis, que contém 25 capítulos. Capítulo 2 do livro de Segunda Reis, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 meditarem. Segunda Reis, capítulo 2, contém 25 versículos, que diz assim: Elias é elevado aos céus, o reinado de Jorão. No versículo 4, 5 e 6, diz assim: E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: Sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei.
calai-vos. E Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, que contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Vamos aqui, 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. No versículo 6, 7 e 8. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos. Amós, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Amós, capítulo 8. Contém 14 versículos, que diz assim: o cesto de frutas. Diz assim no versículo 1, 2 e 3. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossos canais e igrejas estão apresentando para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 52. Vamos aqui na oferta de número 52. Que diz assim, muita atenção, nós temos 6 questões que, se você provar com base na Bíblia Sagrada, que são possíveis, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em cada uma delas, em dinheiro, por cada uma que provar que sim. Questão número 1, é possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não ser um santo? Questão número 2, é possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não sendo como Ele mandou na Bíblia Sagrada? Questão número 3. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? Questão de número 4. É possível o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvir a oração de um pecador que não está arrependido? Questão de número 5. É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são igrejas de Cristo do que uma de nossas 12 igrejas virtuais? Questão de número 6. É possível fazer um culto de adoração em espírito e em verdade, João 4, 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão? Se você ou quem você trouxer para nós vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão que provar com base na Bíblia Sagrada que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro em prêmio.
E anuncie essa mensagem de número 13 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. A oração de número 7. Oração de número 7. Que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus ou Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo o espírito do mal da vida dos seus verdadeiros adoradores e que haja sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar aqui continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Lembrando, faça a sua obra para com o Senhor Deus para receber as recompensas, que está escrito em Mateus capítulo 16, do 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus ou Cristo, que ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio, dar continuidade. Escolha um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, contém 29 versículos, que diz assim: a excelência de Cristo. No versículo 14, 15 e 17, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tudo é do nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos aqui, o capítulo de Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo 49. Contém 33 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 49 do livro de Gênesis diz assim: Jacó abençoa seus filhos e morre. No versículo 2, 3 e 4. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leite de teu pai, enquanto contaminaste, subiu a minha cama. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Juízes, capítulo 18.
Peço a todos vocês que não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, para vocês estarem recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Juízes, capítulo 18, contém 31 versículos, que diz assim: os danitas tomam Laís. No versículo 4, 5 e 6. E ele lhes disse, assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que segui está perante o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas, capítulo 6. Vamos aqui no livro de Gálatas, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 6 contém 18 versículos, que diz assim: solidariedade dos santos. No versículo 2, 3 e 4. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre Noemi e suas noras, no versículo 15, 16 e 17. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e os seus deuses, volta tu também, após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me enche para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó contém 42 capítulos. Capítulo 7 do livro de Jó. Capítulo 7 do livro de Jó contém 10 versículos, que diz assim: a morte de Amã. No versículo 1, 2 e 3. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, Jó. Jó, capítulo 8, contém 22 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Jó, capítulo 8, contém 22 versículos, que diz assim: Bildade fala a Jó. No versículo 1, 2 e 3. Então, respondendo, Bildade, o suíta, disse:
Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui apresentando mais uma oferta para todos vocês. Oferta de número 25. Vamos aqui na oferta de número 25. Que diz assim: nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos nós somos santos. E também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada não permite quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus ou Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras, ou ministrando, ou tendo algum dos cargos ou títulos de obreiros, apóstolos, presbítero, bispos, pastores ou qualquer um outro. E nós afirmamos que para ter um desses cargos ou trabalhos tem que ser um santo. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 3 afirmações sobre os santos, a afirmação do Senhor Deus e da Bíblia Sagrada e a nossa são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. A oração de número 6. Oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa e em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de escolher o número de 1 a 24. E lembrando que para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, estamos online em todas as redes sociais em mais de 28 países. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 8 contém 24 versículos, que diz assim: a recomendação de Tito. No versículo 16, 17 e 18. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muita diligência, partiu voluntariamente para vós, e com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhando em todas as igrejas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Capítulo 12. Daniel, capítulo 12, contém 13 versículos, que diz assim: os tempos do fim. No versículo 4, 5 e 6. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado,
à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E eles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João. 1 João, capítulo 3, contém 24 versículos. 24 versículos. Mas lembrando a todos vocês que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo essa live, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link com um vídeo na descrição. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 João, capítulo 3, contém 24 versículos, que diz assim: a busca do amor fraternal. No versículo 11, 12 e 13. Porque esta é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 contém 52 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus e as crianças, no versículo 13, 14 e 15. E traziam-lhes menino para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que nos traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-los nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Capítulo 12 do livro de Lucas. Capítulo 12, 59 versículos, que diz assim: o servo vigilante. No versículo 35, 36 e 37. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se vestirá e os fará assentar à mesa, e chegando-os, os servirá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos.
capítulo 1 de 1 Samuel. Vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 1. Contém 28 versículos. O nascimento e a consagração de Samuel. No versículo 20, 21 e 22. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, e oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse o seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiver. E lembrando que se você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas. Elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando a primeira, você mesmo que está me ouvindo, examinando a si mesmo. Em segundo lugar, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. Em terceiro lugar, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E a quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí, escolhendo um número de 1 a 24, para você ter uma palavra revelada diretamente para o seu coração, através do Espírito Santo do nosso Senhor Deus. E lembrando que somos apenas um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar aqui para sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Número 19, Lamentações, capítulo 1. Número 8, Mateus, capítulo 6. Número 23, Filemão, capítulo 1. Número 12, Isaías, capítulo 55. Número 15, Êxodo, capítulo 11. Número 6, Atos, capítulo 23. Número 9, Jeremias, capítulo 50. Número 22, Salmos, capítulo 51. Número 21, 2 Reis, capítulo 2. Número 3, 2 João, capítulo 1. Número 14, Amós, capítulo 8. Número 17, Colossenses, capítulo 1. Número 16, Gênesis, capítulo 49. Número 20, Juízes, capítulo 18. Número 11, Gálatas, capítulo 6. Número 24, Ruth, capítulo 1. Número 4, Jó, capítulo 7. Número 18, 2 Coríntios, capítulo 8. Número 10, Daniel, capítulo 12. Número 5, 1 João, capítulo 3. Número 13, Marcos, capítulo 10.
Número 7, Lucas capítulo 12. E número 1, 1 Samuel capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscritos e membros de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você, para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, orar para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministério. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Agradeço a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus e mais uma vez a presença de todos vocês. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o meu muitíssimo amém.